Então vamos lá, nesse exercício ele fala assim, ó. Um professor propôs a seus alunos a resolução de certa equação do segundo grau. Um dos alunos copiou errado apenas o coeficiente do primeiro grau e encontrou as raízes 1 e menos 3. O outro copiou errado apenas o termo constante, que é o c, encontrando as raízes menos 2 e 4. A soma dos quadrados das raízes da equação proposta por aquele professor é. Então, eu tenho que encontrar as raízes, certo? E somar os quadrados dela, tá ok? Então, como que nós vamos fazer esse exercício? Então, para ser a equação do segundo grau, qual que é a definição? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Sendo A o quê? Sempre diferente de zero. Senão eu caio na equação do primeiro, ok? Então, ele fala que o primeiro aluno, um dos alunos copiou errado apenas o coeficiente do primeiro grau, certo? Que é o B, e encontrou as raízes 1 e 3. Então, as raízes, quem são as nossas raízes? O x1 e o x2, certo? Nós sabemos que pela soma das raízes, eu tenho x1 mais x2, que é equivalente a quantos? Menos b sobre a, não é? A soma. E o produto, eu tenho, que é x1 vezes x2, é igual a c sobre a. Ficou claro para todo mundo, sim ou não? Ok? Entendeu o que eu fiz até aí? Sim. Vão falando aí, porque eu não sei se trava aqui, tá? E não dá para saber. Então, vamos lá, o primeiro aluno. Primeiro aluno, o que, que ele fez? Copiou errado apenas o coeficiente b. Acertou o coeficiente a e c. Então, aqui está errado quem? O b. B. E certo, qual coeficiente que está correto? A e c, não é? Então, A e C, olhando aqui, ó. Se eu pegar errado é o B. Se eu jogar na fórmula da soma, vai satisfazer minha condição? Não, porque o meu B está errado, não é? Então, eu vou ter que jogar em qual fórmula? Do produto, porque eu tenho o A e o C aqui, ó. Ele está correto. Então, eu pego a fórmula do produto. Quais foram as raízes que ele encontrou? O primeiro aluno. Quais foram as raízes? X1 igual a quantos? 1, não é? E x2 igual a quantos? Menos 3. Foi dado lá no enunciado, olha lá. E encontrou as raízes 1 e menos 3. Ficou claro? Sim. Então, pelo produto, eu vou verificar aqui se vai estar correto. Então, o produto é x1 vezes x2, que é igual a c sobre a. Quem que é x1? 1 Quem que é x2? menos Menos 3. 3. Igual a c sobre a. 1 menos 3 dá quantos? Menos 3. Igual a c sobre a. Ok?
Ok. Então aqui eu sei que o produto das minhas raízes é o quê? Menos 3, certo? Vamos para o segundo aluno agora. Segundo aluno. Segundo aluno, errado. Quem que está errado? Termo constante. Quem que é o termo constante? O C. E certo. Quem que está certo? O que ele fala lá no enunciado? Ó, encontrando, o outro copiou apenas o termo constante. Encontrando as raízes menos 2 e 4. Então, se ele errou o C, ele acertou o A e o B, não é? Coeficiente A e o coeficiente B. Ficou claro? Ficou. A primeira raiz que ele acertou foi menos 2. Ele encontrou a raiz. E a segunda raiz? 4. Ok? Ok. Então vamos lá. Se ele acertou o A e o B eu tiro na onde? Lá na soma, não é? Sim. O A e B eu tiro na soma. Então a soma das minhas raízes é o quê? X1 mais X2 é equivalente a menos B sobre A. X1 é menos 2, mais X2 é 4, certo? Isso daqui eu tenho a soma, que é esse conceito, então vai ficar menos 2 mais 4. Menos 2 mais 4 dá quantos? Mais 2, 2. ok? Então, o que que acontece, ó? Eu tenho que verificar se as minhas raízes são 1 e menos 3 ou menos 2 e 4. Como que eu vou saber se é 1 e menos 3 ou menos 2 e 4? A Você soma. Vou faz pegar a soma do a segundo soma. aluno. Ó. A soma, então, quantos que deu? Menos 2 mais 4 dá quantos? Mais 2, não é? E o É, produto? é. Quem que é o produto? Seria o menos 2 vezes quem? O 4. Dá quantos daqui? Menos 8, não é? Sim. Agora, do meu primeiro aluno, se eu fizer a soma, ó, a soma vai ficar o quê? 1 mais menos 3. Isso daqui vai dar menos 2. E o produto? 1 vezes menos 3. 1 vezes menos 3, isso daqui dá menos 3. Ok? Ok. Como ele fala que a minha soma é 2, quando eu tenho lá ó, a x quadrado menos a soma de x mais o produto igual a zero, se eu colocar esse menos 2
aqui na soma, ó, vai ficar assim, ó, ax² menos, que é da fórmula, menos 2 aqui de x. E o produto, menos 3. Aí, o que vai acontecer? Menos com menos dá mais, olha lá, 2x menos 3. Certo? Então, Certo. a minha soma, aqui a minha soma vai ficar quantos? Minha soma vai ser 2 e o produto, Menos 3. menos 3. Ok? Tudo bem? Então, quando a minha soma é 2 e o meu, aqui, ó, desse valor aqui, ó, do meu S, nessa fórmula, quando eu tenho, aqui no caso o meu A vai ser 1, tá? Então seria assim, ó, ficaria assim, ó, x² mais 2x menos 3 igual a 0. E eu sei que a soma é 2 e o produto é menos 3, quem que vai ser as minhas raízes? Vai ser o 3 e o menos 1. Certo? O 3 e o menos 1. Porque na tentativa, a soma das raízes 3 mais menos 1 resulta em quantos? 2. 3 vezes menos 1 dá quantos? Menos 3. Certo? 2 aqui. Menos 3 aqui. Tudo bem? Mais ou menos, eu me perdi inteirinho, senhor. Aí agora a resposta final, ele quer o quê? Ó? A soma dos quadrados das raízes. Então, eu vou pegar as raízes aqui e vou elevar ao quadrado. 3 ao quadrado mais quem? Menos 1 ao quadrado. Que ele quer a soma das raízes ao quadrado. 3 ao quadrado dá quantos? 9. 9. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. 1 vezes 1. 9 mais 1? 10. Então, nesse caso, letra B. B. Ok? Ô, professor, Oi. o coeficiente é o A, B e C? Isso, coeficiente é o termo que multiplica o x², o que multiplica o x e o termo dependente. Ah, tá.